Ao canal Controle Literário, mais uma vez hoje, fazendo mais uma live aqui, aproveitando o tempo livre para postar livros importantes da teologia, como eu coloquei na postagem aí no meu feed. Vocês vão ver os livros de dezembro e eu coloquei ao lado ali da Teologia Sistemática um livro chamado Estudo Panorâmico da Bíblia. Esse aqui, tá? Esse exemplar maravilhoso. Estamos falando aqui a autora Henrietta Mears, com o prefácio de Billy Graham, que é um pastor importante aí. E estamos falando aqui de um livro de 576 páginas nessa edição que eu tenho aqui, que é bem antiga. Eu consegui um preço bom aí no estante virtual, que estava com frete grátis, ainda está, eu acho, em dezembro, de 1997, da editora Vida, que é a editora aí da Adventista, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem muitas obras boas, apesar de muitos criticarem aí a Igreja Adventista. Então, essa obra aqui é muito interessante, que ela vai fazer um estudo panorâmico da Bíblia, que vai permitir aqui, segundo a autora, colocar cada livro da Bíblia em uma perspectiva. Contém ilustrações, esboços, leituras diárias e muitos outros subsídios. Mostra como e por que a Bíblia foi escrita. Fará com que você penetre na Bíblia e a Bíblia entre em você. Gente, e é muito interessante, ela vai dizer logo aqui no começo também outra coisa, um estudo panorâmico da Palavra de Deus, que lhe permite colocar cada livro da Bíblia em perspectiva. Contém ilustrações, esboços, leituras diárias. Então, é isso. Uma perspectiva de cada livro da Bíblia, mas também ela tem muita coisa interessante. Vou ler o índice para vocês aqui, vocês terem ideia. Vão ter mapas, né, das terras bíblicas, logo no começo, página 28. Egito, Canaã, Península do Sinai, página 32. Canaã, Israel e Judá, 83, 145. Então são os mapas, tá? Para a gente entender. Vai ter a Palestina no tempo do Novo Testamento, página 319. Países mediterrâneos, 374. Nós teremos a Bíblia, página 9. Gênesis, 21. Êxodo, página 37, terceiro capítulo. O quarto capítulo, Levítico. Então vai seguindo os livros da Bíblia em ordem cronológica, certo? Aí depois vem aqui no 13º capítulo uma vista rápida no Antigo Testamento, Gênesis a Neemias. Então aqui vai fazer um resumão, certo? Aí vai vir os livros de Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e Amós. Média de 10, 20 páginas, tá? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, são os profetas, né, maiores, menores, né, como é chamado, de acordo com a extensão do livro, né? Tem os profetas maiores são livros com maiores extensão, profetas menores com livros menores em extensão, não significa que são menos importantes, certo? Então vai ter Ageu, Zacarias, Malaquias, vai ter no capítulo 26 vista rápida do Antigo Testamento, de Esther a Malaquias, então já é uma outra consideração aqui, né? Que é até o final, que é o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Aí vai vir os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos dos Apóstolos, capítulo 32, já estamos aqui na página 371. Vamos ter Romanos, 1 Coríntios, que são as cartas do apóstolo Paulo, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Tá? Tem gente que considera que algumas cartas não eram do apóstolo Paulo, mas aqui não importa pra gente, nós estamos estudando a Bíblia, certo? De acordo com o panorama aqui. Já estamos na página 429, hein? Em Filipenses. 441, desculpa. Capítulo 39, uma vista rápida pelo Novo Testamento, de Mateus a Filipenses. Então essa carta do apóstolo Paulo aqui de Filipenses. Aí vem Colossenses, Tessalonicenses, as duas, né? Primeira e segunda, são as cartas, né? Então dividiu aqui outro tipo de cartas, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Lembrando que o apóstolo Paulo escrevia epístolas ou cartas, né, para instruir as igrejas dele. Esses eram os escritos do apóstolo Paulo. Aí tem Tito e Filemão, capítulo 45, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João e Judas, Apocalipse, e de novo uma vista de olhos no Novo Testamento, Colossenses e Apocalipse. Sugestões pedagógicas, olha que interessante para quem leciona, né? Da página 567 a 573, nós vamos ter recursos audiovisuais, sugestões aqui,
e a cronologia de Gênesis a Neemias. Tá? Pessoal, então essa apresentação, eu queria ler um trecho para vocês aqui, muito interessante, dos Evangelhos, uma apresentação aqui dos Evangelhos, que está na página 305 dessa minha edição. Certo? Aqui tem uma coisa muito interessante também que eu queria ler para vocês. Só uma coisa muito legal, ó, vista rápida do Antigo Testamento. Só para vocês verem como a gente está estudando o Antigo Testamento. Olha só, que interessante. Olha isso aqui, olha como ele faz, né, uma vista, só para vocês terem ideia, não é um gráfico não, é um esboço, né? Tá? Para quem quiser tirar foto depois inverter aí, eu vou deixar um pouco fixado para vocês dar um print aí. Vista rápida do Antigo Testamento, de Esther a Malaquias. Olha só, Esther, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, nosso advogado. Lição principal, Deus libertará os seus filhos. Seu advogado vai libertar os filhos dele. Olha que interessante, o livro de Esther, hein? Jó, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, meu Redentor. Lição principal, por que os justos sofrem? Ó. Salmos, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, nosso estudo em Jesus Cristo, né? Lição principal, louvai ao Senhor. Provérbios, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, nossa sabedoria. Desculpa, gente, eu vou voltar aqui porque eu não entendi direito. Tema do livro de Salmos, né? Apresenta Jesus Cristo, nosso tudo em todos. Tá? Então, já que Cristo é tudo em todos, louvai ao Senhor, que é o tema e a lição principal diante disso, né? Que requer da gente. Provérbios, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, nossa sabedoria. Então a lição principal é, já que ele é a nossa sabedoria, buscai a sabedoria. Eclesiastes, tema do livro, apresenta Jesus Cristo, a finalidade da vida. Eclesiastes é um livro meio controverso, aí o pessoal questiona, fala, Salomão, o que está falando aqui? Jesus Cristo, nossa sabedoria. Desculpa, Jesus Cristo, a finalidade da vida. Quer dar um sentido para a vida? É para Jesus. Lição principal, experimentai a sabedoria. Uma vida com finalidade em Cristo. Então experimente essa vida em Cristo, de acordo com os princípios ali de Eclesiastes. Quem mais? Cantares de Salomão, que parece um livro de história de amor, olha só. Tema do livro, apresenta Jesus Cristo, o que ama a nossa alma. Olha só que sacada, hein? Lição principal, amai a Deus. Então, se Jesus ama a nossa alma, ame a Deus por ter enviado Cristo. Olha só que importante, hein? Mais um, Isaías, só para fechar aqui, tá? Isaías, tema do livro, apresenta Jesus Cristo como Messias. Lição principal, a salvação é de Deus, tá? Então, eu só queria apresentar isso aqui, mas tem muito mais coisa, não dá para ler tudo aqui. Lembra que eu falei até Malaquias, né? Esther a Malaquias é só o ponto aqui que eu escolhi para falar com vocês. Outro ponto que eu queria era falar sobre mais dois, tá? A Septuaginta, que é a tradução, né, para o grego. Olha só. Septuaginta. Antes na morte de Alexandre o Grande, ele dividiu o império entre seus 4 generais, porque não tinha nenhum herdeiro para o seu trono. O Egito e mais tarde a Palestina foram entregues a seu general Ptolomeu. Grande número de judeus nesse tempo se estabeleceram no Egito, bem como em outros centros de cultura, divulgando por toda parte o conhecimento do seu Deus e a sua esperança de um Messias. Foi nessa ocasião, aproximadamente em 285 a.C., que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Esta versão das escritas se chama Septuaginta, que significa 70, porque 70 eruditos hebreus fizeram esse trabalho. Ela costuma ser apresentada pelos algarismos romanos LXX, né, que é 70. Então vocês veem, ó, ela está tratando da Septuaginta, você vê muito detalhe, é um livro de muitos detalhes, muito bom mesmo para quem está iniciando e para quem já é também teólogo aí, ou curioso, né, nos estudos da Escritura, para estudar.
Aí nós vamos ter os evangelhos aqui, olha que interessante sobre os evangelhos. O Dr. Van Dyck disse: suponhamos que 4 testemunhas comparecessem perante um juiz para depor sobre certo acontecimento e cada uma delas usasse as mesmas palavras. O juiz provavelmente concluiria não que o testemunho delas era de um valor excepcional, mas que a única coisa certa, sem sombra de dúvida, é que haviam concordado em contar a mesma história. Todavia, se cada um tivesse contado o que tinha visto e como o tinha visto, aí então a prova seria digna de crédito. E quando lemos 4 evangelhos, não é exatamente isso que acontece? Os 4 evangelistas contaram a mesma história, cada qual a seu modo. Tem muita gente que questiona, né, as narrativas do evangelho aí, e fala que tem divergência entre os escritores dos evangelhos, aí que não seria a palavra de Deus, né, que teriam erros, mas é a mesma história, contada de ponto de vista diferente. Né? Às vezes ele estava na porta do templo e via que tinha uma pessoa, o outro já fala que tinha 2. Então não significa que houve erro, significa que tem uma perspectiva diferente, certo? Por que se chamam sinótico? A palavra evangelho vem de 2 palavras gregas, eu e angelion, que significa boas novas. Os 4 autores são chamados evangelistas, de uma palavra grega que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos porque, ao contrário de João, apresentam uma sinopse da vida de Cristo. A palavra sinopse vem de 2 palavras gregas que significam ver em conjunto, ver coletivamente. Por isso, esses 3 evangelhos podem ser vistos em conjunto. Vejo então que tem mais um detalhe importante. O sinótico apresenta semelhanças e diferenças impressionantes. Narram o ministério de Jesus, principalmente na Galileia. Enquanto o de João está numa classe à parte, pois narra o seu ministério na Judéia. Olha os detalhes que a gente não vê em qualquer livro, entendeu, gente? E de forma sucinta, assim, faz a gente ter uma visão panorâmica mesmo, né? Estudo panorâmico, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Os 3 apresentam Cristo em ação. O de João retrata Cristo em meditação e comunhão. Olha só, viu a diferença dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que é diferente, né, de João. Tem essas diferenças aí. Sinopse, né, são sinopse das ações, né, dirigidas às multidões, né, enquanto João apresenta os discursos mais profundos e abstratos, suas conversas, orações, né, tá? Eis aqui, o prometido chegou, aquele de quem todos os profetas predisseram, Jesus Cristo o Senhor. Todos os profetas do Antigo Testamento asseguraram muitas vezes ao povo escolhido de Deus que o Messias viria e seria o rei dos judeus. Por isso esperavam com ansiedade e patriotismo a vinda desse rei com pompa e poder. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Olha que legal também aqui no finalzinho. Os evangelhos contam-nos quando e como Cristo veio. As epístolas, que são os outros livros, né, contam-nos por que e para que Cristo veio. Então, quando, como, já as epístolas, por que e para que, o motivo e a finalidade. Observe a posição dos evangelhos. Ficam no fim do Antigo Testamento e antes das epístolas, certo? Aí vai falar também a Bíblia num relance. Eu vou até estender um pouquinho porque é bem bacana aqui, viu? O Dr. William Griffith Thomas sugere 4 palavras a fim de ajudar-nos a ligar toda a revelação de Deus. Olha só como é profundo, falei para vocês. Preparação. No Antigo Testamento, Deus prepara para a vinda do Messias. Preparação, hein? Guarde. Manifestação. Nos 4 evangelhos, Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja. Apropriação. Nos Atos e nas Epístolas são apresentadas maneiras pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas. Em Atos e nas Epístolas, tá? Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. Como que se apropriou de Jesus, né? Como que receberam Jesus. A gente vê, por exemplo, o relato lá em Atos, que parece narrativa, é uma narrativa, mas você vê diferença, né?
Porque lá em Atos, por exemplo, tem família que recebe Jesus como Salvador, ele entra na família, outros se convertem, né? A igreja recebendo o Espírito, né? Os apóstolos aguardando o Espírito, então a apropriação disso, né? Então, como que Jesus é recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas? O apóstolo Paulo recebendo o ministério dele, a aparição. Olha só, como é muito bom, gente. Falando, esse livro aqui é essencial para você colocar aí na sua lista, aí no seu radar, né, como alguns falam, e ver aí quando tiver um preço bom aí, que eu julgo aí uns R$40, 30, mas você que não está preocupado, compre a edição nova logo e aproveite aí dezembro para ter uma noção geral aí da palavra de Deus. E o último aqui, o quarto, né, a quarta palavra, consumação. No Apocalipse, revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. Tá bom? Gente, é isso. Espero que tenha gostado da apresentação aí do livro. E quem sabe aí a gente começa uma leitura dele também, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.